Você já sentiu que está no limite? Como se tudo estivesse desabando, e Deus estivesse em silêncio. Talvez, e eu falo isso com todo o cuidado, talvez isso não seja o fim, mas o último teste antes da virada que você tanto esperou. Quando tudo parece estar desmoronando e a vida se torna uma luta constante, pode ser fácil pensar que Deus nos abandonou ou que estamos sendo punidos. Mas, na verdade, esse momento difícil muitas vezes é o sinal claro de que estamos diante do último teste, aquele que antecede a bênção. Deus permite que enfrentemos essa fase para provar nossa fé, nossa perseverança e nossa confiança nele. É justamente quando o cansaço bate mais forte, quando as portas parecem fechadas e o desânimo tenta dominar o coração, que estamos mais próximos de alcançar algo extraordinário. Esse último teste é como o momento em que um corredor está quase na linha de chegada e precisa fazer um esforço final, mesmo sentindo as forças falhar. É nesse esforço que a vitória é garantida. A Bíblia está cheia de histórias onde o povo de Deus enfrentou momentos de grande tribulação e quase desistiu. Mas foi exatamente ali que o milagre aconteceu. O momento da maior dificuldade não é um sinal de derrota, mas sim um sinal de que a vitória está muito perto. Por isso, não importa o quanto pareça difícil, o importante é não desistir. É manter os olhos fixos em Deus, lembrar que Ele está no controle e que cada sofrimento tem um propósito eterno. Quando você entender que está passando pelo último teste, sua fé ganha uma nova força e você começa a olhar para os desafios com esperança e confiança, sabendo que a bênção está sendo preparada nos bastidores da sua vida. Essa é uma promessa segura. Deus não permite que passemos por provas maiores do que podemos suportar. E cada teste tem um propósito divino que vai muito além do que os olhos podem ver. A paciência e a fé nesse momento são a chave que vai abrir a porta para a bênção que está por vir. Muitas vezes, quando estamos enfrentando a maior dificuldade da nossa vida, nos perguntamos: por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Por que essa prova tão pesada logo agora? Essa pergunta é legítima e mostra que nosso coração deseja entender o propósito de tanta dor e luta. A verdade é que Deus não deseja nosso sofrimento por si só, mas Ele usa as provas como instrumentos para nos moldar, fortalecer e preparar para algo muito maior. A prova final, o último teste, não é uma punição ou um castigo, mas um processo divino de refinamento. Assim como o ouro precisa passar pelo fogo para se purificar e perder suas impurezas, nossa fé e nosso caráter também precisam ser purificados para que possamos receber a bênção em sua plenitude. Essa última fase serve para nos mostrar o que realmente importa, o que estamos dispostos a suportar por Deus e por nossos sonhos. Ela nos ajuda a abandonar velhos hábitos, pensamentos limitantes e atitudes que nos impedem de avançar. Além disso, essa prova serve para nos aproximar de Deus de uma forma que nenhum conforto poderia fazer. É no deserto, na luta, que nossa dependência dele se torna real e profunda. Quando percebemos que não podemos contar com nossas próprias forças, nos entregamos totalmente a Ele. E essa entrega é o que abre as portas para milagres e bênçãos. Deus usa essas provas finais para garantir que estamos prontos para a responsabilidade que a bênção trará. Afinal, uma grande bênção vem acompanhada de grandes desafios, e é preciso estar preparado para administrar o que vem com sabedoria, humildade e fé. Portanto, a próxima vez que sentir o peso da prova final, lembre-se que ela tem um propósito santo. Deus está preparando seu coração, sua mente e seu espírito para algo extraordinário que só Ele pode fazer. Confie no processo e mantenha a fé firme, porque a bênção está chegando. Na caminhada da fé, especialmente quando enfrentamos o último teste antes da bênção, uma linha muito tênue separa quem alcança a vitória daquele que desiste. Essa diferença, muitas vezes,
não está nas circunstâncias externas, pois ambos enfrentam lutas e dificuldades semelhantes, mas no coração e na mente de quem está passando pela prova. Quem alcança a bênção é aquele que escolhe perseverar, mesmo quando tudo parece perdido. É a pessoa que, apesar do cansaço, da dúvida e do medo, mantém a esperança viva, confiando que Deus está trabalhando mesmo no silêncio. A Bíblia nos mostra vários exemplos de pessoas que quase desistiram, mas que, por uma centelha de fé e perseverança, viram o milagre acontecer. Já aqueles que desistem perdem a oportunidade de receber algo que estava reservado para eles. O ato de desistir não é apenas um fim, mas um não à bênção que Deus já planejou. Por isso, a perseverança é tão valorizada nas Escrituras, porque o caminho da fé exige resistência, coragem e paciência. Perseverar não significa que a dor desaparece, mas que a pessoa escolhe não deixar que a dor defina seu destino. É também importante entender que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de continuar confiando apesar delas. Quem alcança a bênção é aquele que sabe que o deserto é temporário e que a promessa de Deus é eterna. Além disso, aqueles que seguem firmes são fortalecidos pela esperança, alimentam-se da palavra de Deus e buscam a comunhão com outros irmãos na fé para renovar suas forças. Por isso, se você está passando por esse último teste, faça essa escolha hoje. Não desista, mesmo quando parecer impossível. A bênção é para quem resiste até o fim, para quem mantém o coração firme em Deus, porque Ele é fiel para cumprir suas promessas no tempo certo. Reconhecer que estamos perto da bênção é algo que nem sempre vem com sinais claros e imediatos, mas existem indícios que Deus, em sua sabedoria, nos dá para nos preparar para o milagre que está por vir. Muitas vezes, quando estamos no último teste, sentimos um cansaço extremo, uma sensação de que tudo está contra nós, portas que se fecham, respostas que parecem não chegar, e um silêncio que pesa no coração. Essa é uma das maneiras que Deus usa para provar nossa fé e para nos moldar. Porém, ao mesmo tempo, mesmo em meio a esse cenário desafiador, existe uma esperança silenciosa, uma luz tênue que insiste em não se apagar. Essa luz pode ser sentida na oração persistente, nos pequenos sinais e coincidências que não podem ser ignorados, nas palavras de conforto que chegam no momento certo, e na paz interior que, mesmo em meio ao caos, permanece firme. É também comum perceber que, mesmo com os desafios, Deus começa a abrir pequenas portas, oportunidades discretas, amizades que surgem, ou insights que antes não tínhamos. Tudo isso é como um murmúrio de Deus nos preparando para a bênção. Além disso, você pode notar uma transformação interna. Seu coração se torna mais paciente, sua fé mais profunda, e a sua esperança mais firme, mesmo que ainda não veja o resultado concreto. Esse amadurecimento espiritual é um sinal claro de que você está sendo preparado para algo maior. Às vezes, o último teste é como o momento antes do nascer do sol. A escuridão é maior, mas é a certeza de que a luz está chegando. Reconhecer esses sinais exige sensibilidade espiritual e uma mente aberta para ouvir o que Deus está dizendo. Portanto, se você está vivendo essa fase difícil, fique atento às pequenas bênçãos que aparecem, mantenha seu coração aberto e confie que a bênção está muito próxima, mesmo que ainda não possa ser vista com clareza. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram como Deus usa o último teste para preparar seus filhos para grandes milagres e bênçãos. Esses exemplos são verdadeiros faróis que iluminam nosso caminho e nos encorajam a permanecer firmes, mesmo quando a prova parece insuportável. Um exemplo marcante é a vida de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso e esquecido na cadeia. Apesar das dificuldades, José manteve sua fé e integridade, e foi justamente depois desses anos de sofrimento que ele foi elevado a uma posição de poder no Egito,
salvando muitas vidas durante a fome. Sua bênção só chegou após o último teste, mostrando que o sofrimento tinha um propósito divino. Outro exemplo é Esther, que enfrentou o medo de se apresentar ao rei para defender seu povo, mesmo correndo risco de morte. Esse momento de decisão foi o seu último teste, e após essa coragem, ela foi usada por Deus para salvar os judeus da destruição. Também temos Daniel, lançado na cova dos leões por sua fé firme em Deus. Ele enfrentou uma prova mortal, mas a bênção da proteção divina veio logo em seguida, confirmando que a fidelidade no último teste traz livramento e vitória. E claro, o próprio Jesus Cristo, que passou pelo jardim do Getsemane enfrentando angústia profunda, o último teste antes de sua crucificação e ressurreição, que é a maior bênção para toda a humanidade. Esses exemplos bíblicos nos mostram que os últimos testes são momentos de transformação, onde a fé é provada e o milagre se revela. Eles nos ensinam que o sofrimento não é o fim da história, mas o caminho para algo muito maior. Quando você estiver no seu último teste, lembre-se dessas histórias. Você não está sozinho, Deus está com você e a bênção está prestes a se manifestar na sua vida. Passar pelo último teste antes da bênção pode ser uma experiência exaustiva e desafiadora, e é justamente nesse momento que fortalecer a fé se torna essencial para não desistir e seguir firme na caminhada. Fortalecer a fé não é algo que acontece por acaso, é uma escolha diária que exige disciplina e dedicação. Uma das maneiras mais poderosas de fortalecer a fé é a oração fervorosa e constante. Orar não apenas pedindo, mas também agradecendo e buscando intimidade com Deus, abre o coração para receber forças e renovação espiritual. Além disso, meditar na palavra de Deus é fundamental. A Bíblia é a nossa âncora, um guia que nos lembra das promessas divinas e nos fortalece diante das tempestades da vida. Ler, refletir e guardar versículos no coração faz com que a fé se torne mais sólida e resistente. Buscar apoio na comunidade cristã é outro ponto crucial. Estar cercado de irmãos que oram por você, compartilham experiências e oferecem palavras de encorajamento ajuda a renovar as forças e a não se sentir sozinho. Louvar a Deus, mesmo em meio à dificuldade, é uma atitude de fé que muda nosso foco do problema para a grandeza dele. O louvor renova a esperança e traz paz ao espírito. Também é importante lembrar que a fé cresce quando é exercitada. Cada pequeno passo dado em confiança, mesmo que pareça insignificante, fortalece o nosso relacionamento com Deus. Durante o último teste, praticar a fé ativa é um ato de coragem e confiança na fidelidade de Deus. Finalmente, é preciso cuidar do coração e da mente, evitando pensamentos negativos e dúvidas que tentam minar a confiança em Deus. A fé deve ser alimentada diariamente, para que, no momento da bênção, você esteja preparado para receber o que Deus tem para você. Portanto, escolha hoje fortalecer sua fé com oração, palavra, comunhão, louvor e confiança inabalável, pois é essa fé que te sustentará até o milagre acontecer. Durante o último teste antes da bênção, o coração naturalmente pode se encher de ansiedade, dúvidas e até desânimo. Contudo, a gratidão e a esperança são poderosas ferramentas espirituais que podem transformar esse momento de espera e endurecimento em uma experiência de crescimento e paz interior. A gratidão, mesmo em meio à dificuldade, muda a nossa perspectiva. Quando escolhemos agradecer pelas pequenas coisas, pelas lições aprendidas e pela presença constante de Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos, nossa alma encontra conforto e força para continuar. A Bíblia nos ensina que a gratidão é uma forma de culto que agrada a Deus e abre portas para mais bênçãos. A esperança, por sua vez, é a âncora da alma, como diz Hebreus capítulo 6 versículo 19.
Ela nos mantém firmes e seguros mesmo quando a tempestade é forte. Esperar com esperança é confiar que Deus tem um plano perfeito e que tudo está sendo preparado para o nosso bem, mesmo que ainda não possamos enxergar o caminho completo. Cultivar essa esperança ativa, alimentando-se das promessas de Deus, das experiências de superação e da fé renovada, nos faz olhar para o futuro com confiança e alegria. Além disso, a combinação da gratidão com a esperança gera uma paz que excede todo o entendimento, protegendo o coração contra o medo e a ansiedade. É essa paz que nos permite descansar em Deus enquanto aguardamos a bênção chegar. Portanto, durante esse último teste, escolha cultivar a gratidão e alimentar a esperança diariamente. Reconheça as bênçãos que já existem, mesmo que pequenas, e mantenha os olhos fixos na promessa maior que está chegando. Essa atitude muda tudo. Ela prepara seu coração para receber a bênção e transforma a espera em um tempo de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. Muitas vezes, focamos tanto na espera e no último teste que esquecemos de nos preparar para o momento em que a bênção finalmente chegar. Estar pronto para o milagre é tão importante quanto suportar a prova, porque a bênção traz novas responsabilidades e desafios que exigem sabedoria, humildade e fé contínua. Quando o milagre chegar, é fundamental reconhecer que tudo vem de Deus, para que o coração permaneça humilde e grato, evitando que o orgulho ou a autoconfiança excessiva afastem a graça. Além disso, a bênção deve ser usada para glorificar a Deus e abençoar outras pessoas, tornando-se um canal de luz e transformação para o mundo ao seu redor. Isso significa que o momento da bênção não é o fim da caminhada, mas o começo de uma nova fase em que a fé deve continuar firme, mesmo diante de novas dificuldades. Também é importante planejar com sabedoria, buscando discernimento para administrar bem os recursos, talentos e oportunidades que virão junto com o milagre. Buscar a direção de Deus em cada passo evitará decisões precipitadas que podem comprometer o que foi conquistado. Por fim, preparar-se para a bênção é manter um coração disponível, aberto para continuar crescendo espiritualmente, sabendo que Deus sempre tem planos maiores. Assim, o milagre não se torna um ponto final, mas um ponto de partida para uma vida abençoada, plena e cheia de propósito. Se você está passando por um momento difícil, saiba que este pode ser o último teste antes da bênção chegar. Deus está trabalhando na sua vida mesmo quando tudo parece silencioso ou complicado. Por isso, não desista. Mantenha sua fé firme, fortaleça seu coração na oração, na palavra e na comunhão com outros irmãos, e continue olhando para Deus com esperança. Se esse vídeo tocou seu coração, eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar mais mensagens que vão fortalecer sua fé e te ajudar a atravessar as provas da vida com coragem e confiança. Também deixe seu comentário compartilhando sua experiência ou escrevendo uma palavra de esperança para quem está passando pelo mesmo desafio. Vamos juntos construir uma comunidade de fé, amor e apoio. Lembre-se, a bênção está chegando e, quando ela vier, você estará pronto para recebê-la e viver a vida que Deus preparou para você. Coragem! Você é mais forte do que imagina.